Boa tarde, meus amores do canal. Simbora para mais um bate-papo daqueles. E aí, me contem como vocês estão. Espero que estejam muitíssimo bem. Eu estou muito bem. E vamos lá. Não sei muito bem, gente, sobre o que eu vou falar hoje. Mas esse canal não é sobre resultados, esse canal não é sobre alcance, esse canal não é sobre atingir uma quantidade extraordinária de número de seguidores, de membros. Esse canal é muito sobre mim, sobre a minha jornada e também sobre, eu entendo agora, né, que é sobre processos de cura pelos quais eu estou passando. E por que que eu tô dizendo isso, gente? Porque eu sofro de um perfeccionismo muito louco e é até engraçado para mim falar um pouco sobre isso, porque eu sou daquelas que estuda muito, estuda sempre, eu tô em constante busca aí por estudos, por conteúdos de espiritualidade, de energias e tudo mais, mas loucamente eu nunca me sinto pronta, gente. Não importa o quanto eu estude, não importa o quanto eu me dedique, eu tenho sempre aquela sensação muito louca de ainda falta, ainda falta. E acabo ficando muito no campo das ideias e tentando criar um melhor cenário, é, um melhor contexto e acabo não tirando alguns projetos do papel. Então, esse também, né? O canal também é parte do meu processo de cura. Como a gente ouve muito dizer por aí, feito é melhor do que perfeito. E sim, é sobre isso. Então, bora lá, né? Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer pra gente falar aí. Hoje o vídeo tá bem livre, não pensei em nenhum tema. Mas aproveitando essa abertura que eu já fiz e falando sobre perfeccionismo e utilizando já, né, essa introdução, eu percebo que muitas vezes também a gente pode confundir a busca pela perfeição também com uma certa procrastinação, né? Aquela coisa de, ai, tá faltando ímpeto, ânimo, aquele tesão, né? Aquele apaixonamento para fazer as coisas e a gente acaba procrastinando, acaba deixando para depois. E nessa brincadeirinha de procrastinar e deixar para depois, eu percebo que muitas vezes a gente acaba soltando, né, as rédeas da nossa vida, o controle, o poder de decisão. E esse foi um compromisso que eu assumi comigo mesma, que eu não faria isso com esse canal, né? Até porque foi um pedido da espiritualidade que eu abrisse, e na hora eu não entendi muito bem. Falei, gente, mas que tem a ver, né? A espiritualidade agora tá super conectada, tecnológica. Lógico que a gente sabe que tem seres aí de outras dimensões que são altamente, extremamente tecnológicos e avançadíssimos, mas me pareceu um pouco esquisito. Mas agora, criando esses conteúdos e nesse bate-papo comigo mesma, né? Poderia dizer. Eu tenho percebido que sim, é uma forma, uma ferramenta, né, de eu me conhecer melhor, de eu dar voz aos meus pensamentos, de eu me ouvir, de dar espaço, né, para um diálogo interno, e é muito sobre isso. Quantas vezes a gente solta, né, o controle da nossa vida, quantas vezes a gente coloca a responsabilidade na mão de outras pessoas e o pior, quantas vezes a gente culpa as pessoas pela nossa falta de resultado, pela nossa falta de movimento e de ação, né? A gente acaba ficando perdido aí diante da vida, diante das coisas, e por não assumir essa responsabilidade e jogar no peito, falar, não, cara, depende de mim, a minha vida depende de mim. Eu sou o motorista, né, do carro da minha vida. A gente acaba culpando as pessoas. Eu fiz isso por alguns anos e confesso que foi um processo complexo, dar de cara com isso, porque muitas vezes eu culpei o meu marido pela minha falta de resultado, porque era muito mais fácil para mim acreditar que eu estava abrindo mão de mim, abrindo mão
de criar a minha trajetória, de ter um espaço profissional, um desenvolvimento maior, para que ele pudesse fazer isso. Mas no final das contas, isso era somente mesmo uma muleta na qual eu me apegava e era muito confortável até, né, ter alguém para culpar, ter alguém para responsabilizar. E quando eu assumi essa condição de ser responsável por mim e pela vida que eu estava levando, muitas coisas começaram a mudar. É lógico que a gente tem que ter um certo ato de rebeldia e até de coragem, né? A gente olhar para a vida e falar, cara, tudo que não tá dando certo é minha responsabilidade. É difícil, né, a gente ter essa postura quando as coisas não vão bem. Quando os resultados são positivos, é lógico, né, a gente bate no peito e, ai, fui eu, porque eu sou foda, eu sou demais, eu sou incrível, eu sou extraordinário. Mas quando tá dando errado, a gente não assume que a responsabilidade é nossa. A gente não assume que a falta de resultados ou os resultados negativos também foram um processo de criação nosso, né? E que as únicas pessoas que têm o poder de mudar esse cenário e mudar aquilo que incomoda e dar um novo rumo para nossa vida, para nossa jornada e para nossa caminhada somos nós. Só que é necessário que a gente tenha um olhar muito sincero, sabe? Oferecer pra gente mesmo aquele acolhimento, aquela escuta atenta, aquele colo, aquele lugar amoroso, aquele afago que muitas vezes a gente oferece para um amigo, mas que a gente se nega. Talvez por achar que não merece, talvez porque dentro daquilo que eu acredito, nós somos os nossos próprios senhores, né? Nós somos os nossos julgadores, nós mesmos somos a balança da justiça e nada pior do que uma consciência que acusa. E como é natural do ser humano, acredito eu, a gente gosta desse lance de masoquismo, de se autopunir, de se maltratar. E muitas vezes a gente fica nesse lugar por tempo demais e se demora, né? Além do que deveria. Eu digo isso por experiência própria, porque eu fiz isso comigo mesma por longos anos, mas a partir do momento que eu tomei a decisão, porque sim, é uma decisão você sair desse lugar, eu brinco que eu fiquei tanto tempo no fundo do poço que eu fiquei amiga da Samara e a gente toma chá por lá. O fundo do poço já nem era um dos meus lugares mais temidos. E às vezes eu volto para esse fundo do poço, tomo um chazinho com a Samara e volto. Mas a partir desse ponto de mudança de perspectiva, tudo começa a mudar. A gente começa a ter autorresponsabilidade, mas não só autorresponsabilidade para se punir, autorresponsabilidade para se sentir merecedor, autorresponsabilidade para mudar aquilo que incomoda, autorresponsabilidade para tomar novos rumos, autorresponsabilidade para se jogar na vida, para se lançar em novas experiências. E é muito sobre isso, gente. E esse canal é sobre isso. E eu espero de verdade que as reflexões e esses diálogos internos aí, quase um diário, quase um vlog aí, que venha ser de utilidade, de serventia para todos aqueles que venham a ter contato com os vídeos que eu estou produzindo. E espero que traga reflexões que sejam de fato um ponto de partida, um ponto de mudança, mudança de crenças, mudança de visão mesmo, de vida, de mundo e acima de tudo mudança de visão de si mesmo. Então é isso que eu queria falar, na verdade só fluiu. E é isso, galera, me contem aí aonde é que vocês andam se apoiando, quem que vocês andam culpando para não mudar a vida de vocês. Me contem tudo.